Ecledson Centro de Beleza oferece limpeza de pele, depilação, corte masculino e feminino, pé e mão, escova inteligente, penteado e maquiagem, relaxamento, tratamento para cabelos em geral. Ecledson Centro de Beleza. Liberdade de impressão. Essa é a marca da Superlux. Oferecendo os melhores serviços em comunicação visual e mídia exterior, a qualidade da policromia Superlux é garantida na impressão de grandes formatos, outdoors, placas ou impressões digitais, entre outros. O que há de mais moderno em policromia está na Superlux. É só usar as cores da sua imaginação. Superlux, liberdade de impressão. Dose Seguros, trabalhando para garantir o seu patrimônio. As melhores opções para segurar seu automóvel, caminhão e até mesmo uma frota. Dose Seguros, a corretora da família sergipana. Você vai ver agora uma matéria especial falando do Chevette, o carro que marcou a geração dos anos 80. O Chevrolet Chevette foi um carro da General Motors lançado no Brasil em 1973, como um sedã de 2 e mais tarde 4 portas. Uma versão feita para exportação entre os anos de 1977 a 1987, mas poucos exemplares do Chevette foram vendidos no mercado interno. O Possante também teve versões hatchback e station wagon, chamado de Marajó, ambos com 2 portas. Também teve uma picape, a Chevy 500. O Chevette foi equipado com motores 1.0, só o Júnior, 1.4 e 1.6, nas versões a gasolina e a álcool. A última unidade do Chevette no Brasil saiu da fábrica em 12 de novembro de 1993, já como o modelo 1994. Porém, é comum encontrá-los rodando pelas ruas ainda hoje, pois foi um modelo que alcançou um expressivo número de vendas. Cerca de 1,6 milhões de unidades foram vendidas, demonstrando-se ser bastante forte e conquistando uma legião de fãs. O Corsa da segunda geração tornou-se o seu sucessor no Brasil, repetindo o mesmo sucesso. O Chevette introduzido no Brasil é essencialmente o Opel Kadett geração C vendido na Europa. Conta-se que a GM não lançou o carro com esse nome no Brasil temendo algum tipo de problema ou associação com o governo militar vigente no país. Eleito pela revista Autosport o carro do ano de 1974 e de 1981, o Chevette teve seu apogeu em vendas a partir de 1986, quando em 1991 seus concorrentes diretos saíram de linha em outras montadoras. A Volkswagen parou de produzir o Fusca, a Fiat tirou de linha o 147 e a Ford deixou de produzir o Corcel. Sem concorrentes nesse segmento, o Chevette se tornou o carro mais barato do Brasil durante esse período. Existem vários mitos em torno dos veículos. Veja agora o que é realmente verdade diante de tantos mitos. Todo mundo sabe que o brasileiro adora dar um jeitinho em tudo. E é claro que isso não poderia ser diferente na hora de economizar alguns reais para encher o tanque do veículo. Porém, muitas coisas são verdades e outras mito. E dependendo da situação, você pode não economizar combustível como ainda danificar o motor do carro. Para tirar essas dúvidas, eu vou conversar agora com um técnico em mecânica, que é o Gamal Tavares, e vai poder clarear muita dúvida, dizer o que é verdade, o que é mito, para que você não corra o risco de estar prejudicando o seu veículo sem saber. Tudo bem, Gamal? Tudo bom. Eu vou começar por uma pergunta que eu acredito que é bem frequente. Descer em ponto morto, economiza ou não economiza combustível? Não, na verdade não tem nenhum ganho de economia em cima da verdade dos veículos mais recentes, que são veículos a injeção eletrônica. Já nos veículos mais antigos poderia até gerar alguma economia. O ideal hoje em dia é que se mantenha o carro tracionado ao livrar o pé do acelerador. Aí você tem um ganho de economia legal. Mas o veículo em ponto morto, no caso que popularmente se chama banguelar, não traz nenhuma economia, nenhum benefício para o veículo. Então é um mito.
é mito, né? O ideal mesmo é que se mantenha um carro tracionado e somente tire o pé do acelerador. Hoje a gente tem muito, mudando já a pergunta, que são várias dúvidas, hoje a gente tem muito carro flex aí andando pela cidade. Misturar o álcool com a gasolina economiza ou também é mito? Não, na verdade isso é uma questão muito relativa. O ideal em si é que você usar somente um tipo de combustível para você ter uma ideia de quanto o veículo está economizando. Você pode usar em qualquer proporção, álcool, gasolina, tudo misturado, mas para a questão de economia, o ideal mesmo é que você use só um combustível, no caso, se for optar pela gasolina, somente a gasolina, aí você tira uma média de consumo, depois usa o álcool e aí você tira outra média de consumo. E os valores também hoje estão muito próximos, né? Justamente. Antigamente o álcool era muito mais barato. Muito mais em conta. Mas hoje o valor está muito próximo da gasolina, então de repente acaba não dando muita diferença. O ideal é que você fizesse essas contazinhas certinho para poder adicionar o que for mais benéfico para o cliente. Existe algum cálculo para que o proprietário do veículo possa saber a partir de que momento é mais vantajoso utilizá-lo? Existe. Geralmente na compra de um veículo vem um encartezinho informando como deve ser feito esse cálculo. Ele é feito da seguinte forma: você pegaria o valor do álcool, dividiria pelo valor da gasolina e aí o resultado multiplicaria por 100 e se desse acima de 70 era mais viável usar a gasolina, abaixo mais viável usar o álcool.